Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Crachá na Mesa. Esse é o episódio do número 16 e eu sou a Bea. Como sempre, eu tô aqui com a minha dupla. Dá um oizinho aí, Nana. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente decidiu falar sobre um assunto que eu acho que é muito legal, porque ele não fica limitado só ao campo da vida profissional, nem só da pessoal. Acho que tem uma intersecção e um ganho bem interessante, mas confesso que pode causar aí um certo... aquela torcidinha de nariz, assim, tipo... Um estranhamento. Comunicação não violenta. É um tema que eu, no passado, já tive um pouco de preconceito e preguiça em relação a isso. Mas hoje eu acho que tem um super valor e é uma filosofia de vida que eu adotei para mim. Sabe com o que eu traço paralelo de comunicação não violenta? Com aquela linha Montessori, para quem tem filho, de repente pode achar que pode reconhecer que eu acho que teve um boom também assim de tipo, ai, tem que ser montessoriano, berço montessoriano, não sei o que lá, montessoriano. E aí agora tem a comunicação não violenta. Mas que são duas linhas muito, acho que similares assim na filosofia e que fazem sentido em todos os momentos, assim. Para quem não sabe exatamente o que é comunicação violenta, ou já ouviu falar, a comunicação não violenta, na verdade, ela é uma abordagem da comunicação que vai buscar promover a empatia, a compaixão e a colaboração entre as pessoas. Então, entre quem fala e quem ouve também. Eu acho isso muito legal. Da gente conseguir ter uma estratégia de escuta ou então uma forma de ouvir as pessoas e conseguir ir para além das palavras que estão ditas ali. Isso também quando a gente se comunica. E eu acho isso muito legal. A comunicação não violenta, embora ela tenha tido um boom agora, e quem fez eu conseguir mudar essa minha percepção, esse meu preconceito em relação à comunicação não violenta, é uma escritora e psicanalista que se chama Elisama Santos. Ela tem um livro que chama Conversas Corajosas, que é muito legal. Quem me conhece, eu já provavelmente falei da Elisama, eu falei desse livro, porque é realmente muito interessante. Ela tem um outro livro que é mais voltado também sobre comunicação não violenta, mas para relações entre pais e filhos, entre crianças e adultos, que chama Por que Gritamos. Embora eu já comece aqui falando da Elisama Santos, ela não é a fundadora, a criadora da comunicação não violenta, ela é uma grande difusora. A comunicação não violenta, na verdade, ela surge lá em 1960 por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. Então, ele publica um livro falando sobre a comunicação não violenta, partindo da premissa que da gente conseguir desenvolver a fala e a escuta de maneira mais consciente. Tem outros nomes, a comunicação não violenta ela pode aparecer também como comunicação empática ou linguagem não violenta, em outros tipos de conteúdo. E aí, então, para a gente entender aqui, se aprofundar e se apropriar exatamente do que é, a comunicação não violenta, segundo Rosenberg, para a comunicação não violenta acontecer, vai ser necessário que 4 fatores sejam contemplados. O primeiro deles é a observação. Então, ele vai dizer que o primeiro passo para a gente conseguir praticar uma comunicação não violenta é observar as falas e as ações do outro. E essa observação vai ser uma observação que acontece sem juízo de valor. Então, a gente quer realmente entender o impacto da mensagem, sendo ela positiva ou negativa. Então, a gente vai estar aí nesse primeiro movimento de escuta ou de comunicação, eliminando o juízo de valor. Então, é aquele primeiro exercício de deixa eu ouvir o que o outro está dizendo e não o que eu quero entender, o que eu imagino que o outro está dizendo. E aí, o segundo passo para a gente praticar a comunicação não violenta é a gente se atentar ao sentimento. Então, o que a fala dessa outra pessoa, o que a ação do outro causou na gente? A gente aprender a nomear o que a gente está sentindo. E aí, eu abro um parênteses aqui para comentar sobre um conteúdo que eu vi esses dias no Instagram, se eu não me engano, que era sobre
os alunos chegando na escola e aprendendo a identificar como eles estavam se sentindo naquele dia. E que eu acho que é uma atividade muito bacana e que eu não me lembro de ter feito quando eu era criança. Mas que é para a gente aprender a explorar para além de 4, 5 sentimentos básicos, assim, que a gente tem no nosso repertório, sabe? No nosso vocabulário. Então, é aprender a identificar a angústia sei lá, agora me perdi aqui. Da ansiedade. E é Obrigada. muito legal, porque eu estava até esses dias, estou fazendo um curso sobre design comportamental, e a gente estava discutindo sobre os sentimentos, e existe uma mandala dos sentimentos, não sei se vocês já conhecem, e que tem ali em torno de 40 sentimentos. E são muitos, assim, porque quando a gente fala sobre sentimentos, eu logo de cara, tipo, consigo pensar em 5, 6, sei lá. E existem muitos sentimentos diferentes. Então, ter esse exercício de autoconhecimento e reflexão sobre sentimentos é um exercício também sobre vulnerabilidade, né? A gente consegue entrar em contato com esses sentimentos quando a gente consegue ser honesto com a gente mesmo. Baixar a guarda, né? Exato, e aí é o momento, e assim, todo mundo tem traumas, desafios, etc. Mas quando a gente está com a gente mesmo, é essa oportunidade de revisitar esses lugares e sensações e conseguir nomeá-los para, assim, então, comunicá-los também. E eu acho que isso é muito legal, essa questão da vulnerabilidade. Existem várias autoras, né, que falam sobre a vulnerabilidade, a Elisama é uma delas, a Brené Brown é uma outra autora que tem um vídeo super famoso que depois virou um livro também no TED, que é sobre a vulnerabilidade. E eu acho que é muito legal pensar sobre isso, gente. Eu recomendo de verdade. E aqui, tentando. Deixem o preconceito de lado, gente. Eu sou muito fã da Brené, eu acho que ela é sensacional, super didática, falando de vulnerabilidade. Inclusive, tem um livro dela que eu tô lendo que fala sobre lideranças vulneráveis. E aí eu acho que isso é sensacional para quem ocupa uma posição de liderança, que é também aprender a distinguir a vulnerabilidade da exposição e da falta de controle. São coisas muito distintas, né? Quando a gente se mostra vulnerável, a gente acaba ganhando muito mais a confiança das pessoas do que quando a gente demonstra instabilidade, insegurança e acaba causando ali um medo generalizado, um super pânico. Então, acho que, enfim, parênteses feito, estamos falando aqui de sentimento. E aí também tem uma camada interessante em relação ao sentimento, que é que quando a gente consegue entrar em contato com a nossa vulnerabilidade e deixar de lado o juízo de valor que a gente tem em relação àquilo que a gente observou, a gente também passa a assumir a responsabilidade sobre essas emoções. Isso vai ser muito importante no nosso aspecto pessoal e profissional, mas eu acho que até durante o profissional, de conseguir não levar as coisas tão pro pessoal. Então, se levar pro pessoal, a gente conseguir entender por que aquilo afeta e como que aquilo afeta a gente, sem jogar aquilo de volta pro outro. E aí, então, depois que a gente passa seguindo as 4 alicerces aqui, então depois o sentimento vai vir a necessidade. Então, quando a gente já tem a clareza de qual sentimento está presente naquele contexto, a gente precisa, então, passar a entender quais são as necessidades que estão atreladas a ele. Para o Marshall, esse é o cerne da comunicação não violenta. É conseguir ser honesto consigo mesma e aí, então, expor quais foram as necessidades identificadas por aquela emoção. E até porque as necessidades, elas... cada pessoa é única, né, gente? Eu acho que tem essa reflexão aqui do porquê tudo isso é importante. Porque cada pessoa é única, cada pessoa está vivendo em um momento diferente da sua vida, da sua trajetória enquanto ser neste mundo. Uhum. E isso serve, é um lembrete até individual para a gente também. De ter essa compreensão para conseguir entender como que a gente comunica isso para o outro. Entender que a pessoa, por mais que a gente esteja aqui diariamente juntos, trabalhando de segunda a segunda, das 8 às 19, somos pessoas diferentes, estamos passando por momentos diferentes, trazemos bagagens diferentes também. E as nossas necessidades, elas vêm de um lugar individual e único, e conseguir comunicar isso é muito importante. A gente tem as necessidades que são universais, mas tem também as que vêm do âmbito muito pessoal de cada um. Uhum. E aqui, então, tá dos momentos em que a gente fala, ok, agora eu sei qual que é a necessidade, e aí, então, vem o 4º passo, que é o pedido.
Eu queria só fazer um comentário que eu percebo muito quando a gente está falando desse terceiro passo para o quarto que você vai mencionar agora, que é uma coisa que está muito ligada, no meu ponto de vista, à expectativa, né? Se a gente está falando de necessidade, a gente também está falando de expectativa. Então, o que eu preciso colocado para o outro, o que eu espero dele. Então, eu preciso disso e eu espero que você haja, faça, entregue, se comporte, fale, enfim. E aí, insira aqui a sua expectativa em relação ao outro. Então, acho que é legal também pegar essa expectativa e colocar ela quando a gente fala do segundo passo, que é do sentimento, para o terceiro da necessidade, que é onde a gente acolhe as nossas emoções e que aí pode ser de frustração, pode ser de desapontamento, pode ser de angústia, de ansiedade, porque ela foi gerada a partir de uma necessidade que se traduz através de uma expectativa em relação ao outro. E aí acho que isso traça um paralelo também com esse quarto pilar aqui, que é o do pedido. Depois que a gente passa pela observação, passou pelo sentimento e passou pelas necessidades que estão relacionadas a esse sentimento, é quando a gente sintetiza tudo isso num pedido que a gente vai expressar de forma clara e que pode ser executado ou não, né? E aí isso vai depender do outro, mas por meio de ações reais, né? De coisas realistas, factíveis, que a gente vai estabelecer para o outro. Então, quando a gente junta esses 4 pilares, o que a gente quer? Através de uma comunicação não violenta, estabelecer uma conexão com a necessidade de todo mundo. Então, perceba que aqui a gente está falando de todos, a gente não está falando de mim e a gente não está falando do outro. A gente está falando de um ponto de equilíbrio entre as duas partes. O famoso chegar no meio do caminho. Sim, e é muito interessante porque a comunicação, ela só existe quando tem outra pessoa, né? Não existe a comunicação de uma única pessoa, a gente precisa do locutor e interlocutor. E a comunicação não violenta, ela é sobre quem está escutando também. E aí, eu, dentro do meu ambiente de trabalho e também pessoal, em relação a esse ponto do pedido, eu acho que tem a escolha das palavras. Quando a gente passa por todos esses 3 pilares anteriores, no momento do pedido, é o momento de concretizar aquilo em palavras. E como escolher as melhores palavras. E passar por essa trilha ajuda muito a gente conseguir se comunicar de forma não ambígua, de forma positiva, de forma clara. Eu sou a pessoa que faz aquilo de... só para eu entender, então, quando alguém chega com algum pedido para mim, ou em alguma conversa, alguma discussão, eu sempre falo assim, tá, mas deixa eu entender. E repito para garantir que eu tô entendendo o que a pessoa tá falando ou não. E eu sei que pode parecer chato para algumas pessoas, mas eu acho que é fundamental, para mim, principalmente, dar esse segundo check, assim. Se eu realmente estou compreendendo o que a pessoa tá dizendo, para então pensar em uma resposta também. E acho que é até uma oportunidade da pessoa que tá fazendo um pedido para mim repensar que talvez ela não esteja sendo clara. Então, acho que super vale a gente trazer isso pro nosso dia a dia, essa prática de check de entendimento em relação ao que a pessoa está comunicando. O que eu acho interessante que você falou agora, né, de fazer o check para dar oportunidade da pessoa repensar sobre aquilo que ela tá me pedindo, acho que isso é ótimo. E aí, colocando isso também em termos práticos da vida real, eu enxergo isso naquele momento em que a pessoa que vai fazer um pedido fala assim, eu vou mandar um áudio que é mais fácil. E aí ela sai mandando áudio à torto e à direito. Eu não gosto do áudio porque eu sempre penso, é mais fácil para quem, né? Não é mais fácil. Não é mais fácil para quem tá ouvindo, certamente. Mas eu prefiro mandar por escrito, porque isso sim também dá a oportunidade da pessoa estruturar melhor a linha de pensamento dela, de forma que, já que é ela que está fazendo o pedido, ela precisa sim fazer um esforço de se fazer entender, né? E não esperar que essa seja uma via de mão única, onde a pessoa que está do outro lado, né, o receptor dessa mensagem, vai ter todo o trabalho de decodificar o que ela está fazendo, traduzir e aí então fazer esse check. Então, queria comentar isso que eu acho que é legal da gente ter em mente também. Você acha que você se comunica melhor por escrito ou oralmente? Oralmente. E você? Não sei. Eu não sei, na verdade. Eu tô aqui reflexiva. Eu acho que oralmente. Não sei. Tô em dúvida. Eu vou precisar pensar melhor. Assim, pelo feedback que eu já recebi das pessoas, eu acho que é oralmente. Mas
eu não sinto que eu tenho dificuldade em nenhum dos dois, assim. Posso escrever também sem problemas. E aí, então, eu acho que falar sobre comunicação não violenta é muito legal, porque a gente conversou lá na primeira temporada sobre soft skills e hard skills. E a comunicação, que é uma soft skill, é uma das skills, né? Uma das competências mais valorizadas no mercado de trabalho. A gente teve aí essa virada para o remoto, né? A necessidade da gente ir para o remoto durante a pandemia, em que a gente está conversando, cada um da sua casa, cada um do seu contexto pessoal e também tecnológico, de recurso. Tipo, gente, a gente reparou assim que a internet, ela não é igual para todo mundo. A gente se atropelando, as pessoas se travando o áudio, me ouviu direito, etc. Fez com que a gente diminuísse um pouco a velocidade das comunicações nesse sentido. Eu acho que isso é interessante, mas não significa necessariamente, tipo, a gente ter que estabelecer uma ordem que as pessoas vão falar, como diz a etiqueta online de reuniões remotas, não necessariamente faz com que a comunicação já seja não violenta, que seja uma comunicação empática nem nada. Porque dentro do fluxo de comunicações que a gente recebe, que a gente foi criado e acostumado, é muito comum a gente ficar ali esperando a pessoa terminar de falar para a gente introduzir a nossa fala. E a comunicação não violenta, ela traz esse convite para a gente ouvir a pessoa, ter um tempo e elaborar a nossa resposta. Então, não necessariamente não falar por cima do coleguinha quer dizer que você tem uma comunicação não violenta. Assim como você ser uma pessoa que tem um vocabulário robusto e etc., não significa que você tem uma comunicação não violenta. Então, acho que é legal falar que o que não é comunicação violenta. Essas coisas não são comunicação violenta. Falar muito baixo. Exato. É muito mais sobre o exercício de conseguir ouvir e decodificar do que só esperar que a pessoa fale e dar a sua opinião. Exatamente. E aí, falando sobre as habilidades, as soft skills, investir em comunicação é algo muito interessante para quem está chegando no mercado de trabalho agora ou para quem já está aqui, está assumindo novas posições. Acho que tem um ganho muito legal em vários aspectos profissionais e pessoais também. E acho que é uma baita competência para a gente se desenvolver cada vez mais e mais. Sim, o que eu ressaltaria de tudo isso que a gente colocou aqui, resumidamente, acho que a gente pode começar a trabalhar a comunicação não violenta com a escutativa. Então, é a escuta com intenção, com a intenção de ouvir, o estar presente. O você não entender uma conversa, uma discussão como um espaço de convencimento do outro. Eu vi um post numa página que eu sigo, que eu gosto muito, que eu recomendo para vocês, que é CNV Hub, onde elas falam de comunicação não violenta. E um desses posts trazia um questionamento que era: você conversa para compreender ou para convencer? Então, acho que isso diz muito, né, do como que a gente… Qual que é a tratativa que a gente dá para as nossas conversas, discussões, embates, né? Parece que a gente está sempre tentando convencer o outro do nosso ponto de vista. E aí, acho que o último que também é interessante é a gente entender que não necessariamente a gente precisa ter uma resposta para tudo naquele momento. Partindo do convencimento. Você não precisa convencer ninguém, e para você compreender, essa compreensão, ela não vem de forma automática, nem sempre, né? E aí tá tudo bem dentro dessa evolução da comunicação não violenta, a partir do momento em que o pedido é feito, você falar: putz, beleza, preciso digerir isso aqui que você tá me pedindo, que você tá me falando. E aí eu volto com uma resposta, um posicionamento sobre isso. Eu acho que é até bacana porque demonstra de fato que você tá levando em consideração aquilo que o outro tá te trazendo, de forma que você não quer ser leviano na sua resposta. Sim. Né? Então deixa eu refletir sobre isso. E aí eu te trago aqui a minha posição e a gente tenta chegar num acordo. Sim, não precisa ser uma ação de reação, uma ação movida pelo impulso do momento, né? De causa e efeito. Exato, a gente precisa se dar a oportunidade de refletir, de pensar melhor e comunicar isso. E falar: olha, eu preciso pensar melhor, eu não tenho uma resposta agora.
E normalizar isso. Você não ter uma resposta não significa que não é importante, ou que você não sabe sobre o assunto, etc. Significa que você precisa pensar para dar uma resposta de qualidade, para atender aquele pedido, conseguir elaborar melhor aquilo que a pessoa acabou de comunicar. E acho que quanto mais as pessoas tiverem aliadas aí à prática da comunicação não violenta, esses times eles vão se ajustando também. Então, a pessoa pedir um tempo para pensar não vai ser algo negativo, vai ser algo positivo. E se você já faz um pedido bastante claro e direto, a resposta vem numa velocidade mais rápida também, porque ela não precisa ficar decodificando 350 coisas que você tentou falar. A famosa tecla SAP, né? Sim, então isso é muito legal. Acho que a prática da comunicação não violenta também traz a gente para esse exercício de autoconhecimento. E acho que esse é um exercício muito, muito válido em qualquer estágio da nossa vida, independente de qualquer relação de trabalho, posição de trabalho que a gente esteja ocupando, que é conseguir compreender quais são os nossos gatilhos, quais são as emoções mais presentes, como também que algumas coisas afetam a gente, como que a gente faz para que isso não afete mais, ou então para não se colocar nesse tipo de situação. A gente, como eu disse, assim, cada um está vivendo o seu momento, cada um tem a sua bagagem. E aí eu acho que é o nosso papel individual de cada um conseguir se estruturar e lidar com isso. Não, eu até ia falar lidar bem, mas acho que nem é esse o nosso papel, é conseguir lidar. Às vezes vai ser bem, às vezes vai ser mal, mas ir se organizando internamente, se aprofundando em outras camadas, né? E quando a gente faz isso com a gente, fica muito mais fácil também da gente conseguir ter esse olhar sobre o outro. Então, eu acho que tem um mega valor de desenvolvimento pessoal mesmo, em relação ao autoconhecimento. Falando de valor profissional nesse sentido da comunicação não violenta, eu entendo isso como uma ferramenta mais do que necessária para as pessoas que ocupam posição de liderança, que é de você ser capaz de mediar conflito, de você conseguir extrair a emoção que vem com essas situações, o juízo de valor, o quem tá certo do quem tá errado, e você conseguir trazer todo mundo para a mesma mesa, para um debate saudável e de meio de caminho e de conciliação, né? Acho que esse é o principal papel de uma liderança no meio de uma situação de conflito. E aí eu quero aproveitar aqui para a gente encerrar, deixar uma indicação de um dos livros da Brené Brown, que eu gosto muito e que eu tô lendo agora, que se chama A Coragem para Liderar. E que aí ela fala muito sobre a vulnerabilidade das lideranças no ganho de confiança dos times, no ganho de comunicação mais transparente, de trabalho em conjunto. E eu acho super bacana. Ótimo. E reforçar aqui com vocês que a primeira barreira é quebrar o preconceito em relação à comunicação não violenta. Espero que vocês saiam dessa conversa inspirados e inspiradas a conhecer mais, tentar começar a praticar isso no dia a dia de vocês. É um processo, como eu disse, a gente está aqui sendo bombardeado de informação o tempo todo, tem alguém esperando alguma resposta da gente. Então é uma oportunidade de reorganizar o nosso tempo interno. E de resposta em relação aos estímulos aqui que a gente tem o tempo todo. Não é um processo simples, não é um processo fácil, essa coisa de ser vulnerável não é legal, não é uma posição confortável para ninguém, mas acho que é super válido, principalmente porque a gente não tem controle sobre tudo que acontece com a gente, mas a gente pode escolher como que isso vai afetar a gente. E como a gente reage. Então, isso é muito interessante. Espero que vocês se sintam convidados, então, a fazer esse mergulho de autoconhecimento e de expressão, de comunicação não violenta. Muito bom, gente. A gente se encontra no próximo episódio. Beijos!